Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento da Morena. Neste vídeo, veremos que o planejamento antes da execução das atividades, com isso você vai ganhar tempo, qualidade no seu trabalho. E precisamos estar atento a um pequeno detalhe, mas que faz uma grande diferença no nosso dia a dia. Uma coisa que devemos estar ciente é que seu quadro e equipamento é apenas uma engrenagem que precisa estar integrada a outras duas peças fundamentais, que são cliente com suas necessidades versus expectativa. Que também o jardim, em seu estado geral, ele está interligado ao clima. Vamos lá, vamos começar falando quais são os itens necessários que a nossa equipe de jardineiro precisa ter. Primeiro item, equipamentos em boas condições, ferramentas disponíveis em um bom estado, EPIs para trabalho em taludes, EPIs em boas condições e manutenção, e a sua tela de proteção para realizar na roçagem do seu jardim. A equipe junto ao cliente deverá trabalhar em conjunto, conhecer bem a rotina do cliente, principalmente em segurança do trabalho, evitar interrupções de serviços para outros atendimentos, manter um bom relacionamento com o seu cliente. Agora vamos abordar um item de extrema importância, que é a relação do clima versus planta. O clima exerce um importante papel na jardinagem, podendo afetar de forma positiva ou negativa, quando a temperatura está alta ou também maior volume de chuva, existe maior crescimento da vegetação. E você, sabe quais estações do ano encontramos essas condições? Vejamos nesse quadro. Na primavera e verão, existe um alto índice de chuvas, altas temperaturas, menos dias trabalháveis e alto crescimento vegetativo. Já no outono e inverno, baixo índice de chuva, baixas temperaturas, menos dias trabalháveis, baixo crescimento vegetativo, ou seja, menos trabalho e mais dias. Mas afinal, você deve estar se perguntando, o porquê se planejar? A resposta é bem simples. As variações sazonais ocorrem com frequência, por isso devemos nos manter preparados para essas mudanças. Além disso, é importante exceder a expectativa do nosso cliente, quando há o serviço realizado, mostrando um trabalho técnico baseado nas áreas verdes do cliente e demonstrando um controle nas evoluções do trabalho. Mas afinal, o que precisamos planejar? Para realizar o planejamento, precisamos conhecer 5 itens principais. O primeiro dele, as prioridades do cliente. Conhecer de fato o que é prioridade para o cliente. Segundo item, todas as áreas do cliente e sua rotina. Terceiro, o tempo do jardim. Quarto, os serviços esporádicos do contrato. Quinto item, as equipes de trabalho e os seus equipamentos e ferramentas disponíveis. Esse é a base para um planejamento em suas atividades. A planta do contrato onde atuamos tem que ser dividido por prioridades, como um plano de trabalho de forma real. Identifique as áreas e faça uma divisão das áreas prioritárias. Ao realizar uma divisão, é importante atentar-se aos caminhos que os diretores, gerentes, clientes percorrem no dia a dia da empresa, pois esses percursos devem sempre estar limpos e bem tratados. Normalmente, esses locais são mais cobrados pelo cliente e possuem o maior índice de reclamação. Para que você não tenha dificuldade, trace um plano de trabalho lógico e ordenado. Atente-se para o cumprimento das atividades programadas. Identifique e registre os desvios do plano de trabalho, para que consiga se organizar e evitar serviços de emergência. Vamos falar das classificações de ferramentas agora? Já que mencionamos equipamentos e ferramentas, vamos falar sobre os tipos de ferramentas. As ferramentas dos jardins são classificadas em 3 tipos: a de impacto, a de corte e a de precisão.
O que muda de um tipo para o outro é a forma como o equipamento é usado e os cuidados necessários para cada um deles. Existem algumas ferramentas e materiais que não se enquadram nessa classificação, mas que são muito úteis, como pulverizadores, equipamentos de proteção individual, garfo, caixa, copo para medida, balança e sacos vazios. Vamos falar do nosso primeiro item, que é a ferramenta de impacto. Precisam de forças e principalmente velocidade no seu uso. Por exemplo, quando usamos um enxadão, devemos levantar até a altura dos olhos e quando ele desce, devemos aplicar um pouco mais de força para que a velocidade aumente, o que faz com que ele penetre na terra. E a velocidade da queda e não é a força. São ferramentas desse tipo como enxadão, chimbanca, picareta, machado e par curva, que eu preciso usar essa técnica. Nosso segundo item é a ferramenta de corte. Precisam estar sempre afiadas e o corte impecável, já que seu uso não exige força. São ferramentas desse tipo como enxada, pá reta, facão, tesoura de grama, tesoura de galhos, serrote, aparador de cerca-viva, cortador de grama, enxadinha e motosserra. Nosso último item é a ferramenta de precisão. Em sua maioria, imitam o trabalho da mão do homem. Também tem um corte impecável. São ferramentas desse tipo como canivete, tesoura de polda, serrote curto, plantador, espaçador, rastelo, firmino, vassoura. Esses últimos itens que eu falei, ele não tem corte, mas seu uso não necessita de força. Não podemos deixar de falar de ergonometria, certo? Os cuidados com a ergonometria na questão de manutenção e acabamento das ferramentas proporciona maior conforto ao jardineiro durante o seu trabalho. Os tamanhos dos cabos proporcionam uma postura correta e a fiação adequada favorece para que haja um menor tensionamento dos músculos. Esse conforto reflete-se no final do dia e na saúde ao longo dos anos. O uso inadequado das ferramentas compromete a postura do físico do jardineiro, como por exemplo, quem é destro trabalha com a mão direita. Não pode usar uma tesoura de polda feita para canhotos. O contrário também é válido, pois se um destro usar uma tesoura canhota, em pouco tempo seus tendões e ligamentos da mão irão inflamar, causando dor. Agora iremos falar sobre o uso adequado e inadequado das ferramentas, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Vamos lá? Nunca cavar a terra com enxada ou rastelo. Nunca capinar com enxadão. Tesoura de poda não é alicate, portanto, não deve ser usada para cortar arames. Não use cabos curtos nas ferramentas, acreditando que assim serão mais leves e você trabalhará menos. Toda ferramenta deve ser bem afiada. Ao usar a tesoura de polda, não fazer esforço para o lado. O facão é uma ferramenta que deve ser pouco usada no jardim. A vanga faz serviço superior ao enxadão e à chibanca. A pedra de afiar faz melhor serviço que a lima. A lima faz um serviço melhor que o esmeril. Nunca abandonar as ferramentas em pé ou com corte virado para cima. Nunca cortar as raízes sujas de terra com tesouras e serrotes. Todo jardineiro deve se vacinar contra tétano. Bom, estamos quase chegando ao fim, mas vamos recapitular o que já vimos? Falamos da importância do planejamento, itens necessários para a equipe de jardinagem, como deve ser o trabalho da equipe de jardinagem com o seu cliente, relação do clima versus planta, a divisão das áreas de acordo com a sua importância, classificação de 3 tipos de ferramentas, ergonometria e uso adequado e inadequado das ferramentas. Bom, nunca é tarde para reforçar, se fizermos um bom planejamento, faremos o nosso trabalho em um menor tempo e com melhor qualidade, certo? Agora é com você. Faça seu planejamento, defina as áreas e rotinas e destaque-se pela excelência do seu trabalho.
Eu fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Tchau!